Muito bom dia, pessoal, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de maio, né? Finalzinho de mês, finaleira mesmo. Piores dias do mês. Eu vejo bastante gente assim que reclama bastante nesse períodozinho, né? Última semana do mês. Porque realmente, cara, realmente é fraco, é bem mais difícil de ganhar dinheiro nesses últimos dias. Mas vamos então pensar numa boa estratégia para ganhar um bom dinheiro. Agora são 11h25 da manhã e eu acabei de bater uns prints de tela aqui para mostrar para vocês. Eu tô com 65 na 99, 59 na Uber, né? Eu acho que é o que tá aqui nos prints. Agora de cabeça eu não lembro. E mais R$ 5 por fora que eu fiz numa corridinha que a pessoa foi. Ela falou, tu me leva de volta? Eu falei, levo, mesmo preço. Beleza. Então eu fechei 129 até 11h30 da manhã. Ainda tenho mais uma meia horinha, poderia fazer aí uns 130 e pouco. Então eu estaria muito bem hoje nos meus ganhos, porque hoje não é um dia que eu comecei às 5 da manhã, como eu normalmente gosto de fazer, né? Começa às 5 da manhã para 5 da tarde, 12 horas por dia, 250. Né? Desses 250 seria 100 até as 9, 10 da manhã, 150 até o meio-dia em ponto e mais 100 à tarde no período até as 5, 6 da tarde para fechar 250. Beleza, hoje eu não fiz isso, eu comecei mais tarde, como eu venho começando aí nos últimos tempos. Comecei aí 15 para 7, né? Normalmente esse horário das 7 da manhã é que eu tô saindo. Quando eu começo esse horário das 7 da manhã, o que acontece? Já perdi 2 horas do meu dia. Faz toda a diferença, tá? Claro, a menos que tu fique 2 horas a mais à noite, né? Ficar entre 7 e 8 da noite. Só que eu acabo não ficando, eu fico realmente até final da tarde. Então já perdi 2 horas do meu dia, já perdi R$ 50, R$ 25 a hora, perdi 50. Então quando eu começo às 7 da manhã, eu tento fazer 100 até o meio-dia e mais 100 à tarde, 200. Aí acabo parando pelos 200. Eu já tô com esses 129 agora que são 11h30 da manhã. Então o meu dia, para ser um dia de final de mês, aqui na minha cidade, aqui em Joinville, tá? Várias cidades têm ganhos médios muito diferentes, muito mesmo. Para minha cidade aqui, final de mês tá muito bom, tá um ganho muito, muito alto mesmo. Demais, tá? Tá dando aí realmente 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá dando um pouco mais de R$ 25 a hora, então tá excelente. Beleza, como é que eu faço para conseguir esses ganhos, né? Esses ganhos mais altos, assim, do que a média? Cara, não é muito complicado. Na verdade, é porque muita gente acha que tá bem posicionado, acha que tá fazendo a coisa certa, mas tá escolhendo mal as corridas e tá mal posicionado, tá? Como é que eu faço aí? De manhã cedo, o que me acontece, né? No meu caso, cada um tem um caso diferente. Mas eu já moro fora da cidade, então para eu chegar na cidade eu já passo por algum extremo, né, longe do centro e teria que ir próximo ao centro para chegar ao centro da cidade. Então o que eu faço? Para mim é fácil, eu já chego na cidade onde que é um lugar bom. Qual que é o lugar bom? O extremo ao redor dela, qualquer lugar que seja fora do centro. Imagina o centro, quanto mais afastado tu tiver nesses pontos, melhor a tua chance de corrida. Porque é um horário, de manhã cedo é um horário que as pessoas estão fazendo o êxodo das suas casas, saindo de onde elas moram, na zona dos bairros, e estão indo para o centro, estão indo para trabalhar. No geral é isso, tá? Ou a pessoa não trabalha necessariamente no centro, mas ela sai da sua casa bem longe e vai para algum lugar mais perto do centro. Não para sair de longe e ir para mais longe ainda do centro, não faz nenhum sentido. Tá certo? Então, de manhã, o ideal é que tu more ou que tu comece nas regiões mais afastadas. Se tu mora no meio do caminho entre o centro e as regiões mais afastadas, aconselho que tu saia da tua casa e já vá em direção a ficar mais longe ainda do centro. Tu vai pegar um chamado bem melhor. A chance de tu pegar um chamado muito longo é quando tu tá mais afastado do centro. Se tu estiver muito próximo, provavelmente tu vai pegar uma corrida por ali mesmo, porque a pessoa vai sair da casa onde ela mora e vai ficar ali pelo centro e tal. É mais difícil a pessoa morar no centro e ir para o bairro de manhã cedo. Então já começa por aí. Para tu estar bem posicionado de manhã, tu tem que sair da parte central, tu tem que sair dessa região mais próxima do centro e tem que gastar gasolina para ir para mais longe. Entenda que estar posicionado, gastar dinheiro para se posicionar é um investimento. Tu investe ali alguns quilômetros que não dá nem 1 litro e tu fica bem posicionado e aí tu pega uma corrida que vai te dar um bom dinheiro. Às vezes pega uma corrida de R$ 20, enfim. Então paga alguns litros com esse valor, entende? Então vale a pena tu gastar um pouquinho, investir um pouquinho para tu ter retorno. Se tu não quer investir nada, tu quer ficar parado em casa, beleza, tua chance de pegar a corrida é bem menor, porque tu mora numa região mais central, mais difícil de chamar desse horário de manhã cedo. Tá certo? Então tem gente que acha assim, não, eu para ter um bom ganho eu vou economizar cada quilômetro, eu não vou rodar, vou ficar aqui parado em casa, eu vou esperar um chamado aqui. Se tu esperar uma meia hora ou mais, tu já perdeu meia hora de trabalho. Como eu falei, R$ 25 a hora, já perdeu aí uns 13, R$ 14. Já jogou fora, jogou no lixo, deixou de ganhar, é porque perdeu.
Beleza, aí pega uma corrida, vamos supor que eu caio lá no centro. Se eu passar do centro e pro outro lado, perfeito. Porque daí eu já vou pro extremo desse outro lado, tá certo? Eu não volto mais para aquele lado original que eu tava. Agora, se eu caio no centro, para onde que eu vou? A minha cidade, a parte mais populosa é a Zona Sul. Então, do centro, normalmente eu venho de volta para a Zona Sul, porque é que tem mais gente. Então, vai ter a chance maior de chamado, tá certo? Eu posso ir também para a Zona Leste, ou para a Zona Norte, ou até para a parte Oeste, mas são lugares que tem menos pessoas morando. A Zona Norte aqui é mais industrial. A Zona Leste até que tem bastante, até que daria para ir. Mas entre Leste e Sul, eu prefiro a Sul. A Sul é muito mais gente, é muito mais bairros, é muito maior. A Zona Leste ela é envolta ali pela Baía da Babitonga, então acaba, não tem mais terra, não tem mais como ter casa, então ela é mais pequena. A Zona Sul, não, tem um espaço geográfico bem maior. Então eu venho novamente para a Zona Sul venho vazio, com o aplicativo ligado. Se chamar no meio do caminho, faço a corrida, não deixo de pegar a corrida porque estou indo para a Zona Sul. Mas eu venho vindo vazio. Se eu pego uma corrida, que eu estou no meio do caminho entre o centro e a Zona Sul, lá no que eu gosto, bem no extremo final ali, Paranaguamirim, Parque do Guarani. Se no meio do caminho aparece um chamado, que ele vai ter largada, né? Ele vai começar lá no Panaga, vamos supor, lá no finalzão, e eu tenho uma distância muito longa aí, vamos supor aí, uns 4 km para buscar esse passageiro. Eu vou ou eu não vou? É lógico que eu vou, porque eu já estava indo para essa região para pegar algum chamado. Melhor ainda se eu já vou para ela com o chamado engatilhado. Então eu aceito, porque daí eu me desloco até lá vazio, pego a pessoa e aí volto todo esse pedaço, bobear, vou até o centro de novo com mais um passageiro. Então isso também é uma coisa que as pessoas às vezes acabam não pegando a corrida, porque ele olha, tá 5 km de mim essa corrida, não vou pegar. Mas a pessoa já estava indo para lá, né? Teoricamente, lá é o lugar bom de chamado. Então já pega, já vai com ela engatilhada. É uma coisa que eu costumo fazer muito. Até o horário das 10 da manhã, 11 da manhã, eu venho direto para a Zona Sul, eu nem penso. Eu venho de volta. Claro, como eu falei, a menos que eu passe do centro mais para o norte. Não, daí eu vou mais para o norte ainda para pegar naquele extremo lá, tá certo? Então venho para a Zona Sul, Deu ali 11 horas, meio-dia. Quer dizer, desculpa, deu entre 10 e meia e meio-dia, é um horário fraco mesmo. Aí eu tento não deslocar, aí eu tento economizar um pouco de combustível. Porque se tu pegar a casa das 24 horas de trabalho no aplicativo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, fechar 24 horas, a parte mais fraca, estatisticamente, né, na maior parte do tempo vai ser das 10 até o meio-dia. Então é um horário que não adianta tu querer se posicionar, não adianta muita coisa, sabe? Então não adianta tu se deslocar demais para daí ficar lá esperando um chamado, porque lá tu também vai ficar só esperando o chamado. Vai demorar. Então é um horário que eu evito andar muito. Eu tento ficar numa regiãozinha que eu acho que possa ter um chamado, que tem um movimento de gente. Se eu tô bem no centro mesmo, eu não gosto de ficar no centro de maneira nenhuma, tá? Porque é uma concentração muito grande de motorista. Todo mundo acha que está muito bem posicionado lá. E de ter tanto motorista lá é péssimo, é terrível. Eu não gosto realmente de ficar lá. Eu tento subir um pouquinho, ficar no meio termo entre o extremo norte e o centro. Eu tento ficar no meio do caminho ali. Ou eu venho um pouquinho para baixo, tento ficar no bairro Guanabara, que é um meio termo, tá certo? É um horário que eu não me desloco demais. Deu meio-dia, do meio-dia para frente, meio-dia, não 1 hora da tarde, não na casa do meio-dia. Eu tô falando meio-dia em ponto, 11h59. Aí eu venho para a Zona Sul. Porque daí do meio-dia em ponto, as pessoas não querem mais trabalhar, os motoristas param para almoçar nesse horário. Então esse é um horário que falta motorista e começa a ter mais chamado. Por quê? Porque o cara trabalha até 11h30, ele quer sair, ele quer ir almoçar, ou o cara trabalhou até meio-dia, meio-dia e 15, vai almoçar, volta do almoço, é a troca do turno, enfim. Então é um horário que tem muito chamado e um horário que tem pouco motorista. É um horário que eu costumo vir muito para a Zona Sul também, tá? Porque daí já começa a embalar de que o pessoal começa a trabalhar 1 hora, 1h30, então ele já tem que meio que sair de casa, começar a chamar ali meio-dia e pouco, então já começa a ter muito chamado longo da parte sul, indo para o centro, indo para a Zona Norte, que o pessoal precisa ir trabalhar. Então, esse horário do meio-dia em ponto, ali 11h59, até as 3 da tarde, eu venho de novo para a Zona Sul, Como eu falei, sempre com o aplicativo ligado, chamou no meio do caminho, não deixe de fazer uma corrida porque estou indo para a Zona Sul. Eu faço a corrida também. E depois tomo de volta o rumo para a Zona Sul. Então é isso que eu fico fazendo. Deu 3 da tarde, das 3 até as 5, é um horário também bastante fraco. Não tanto quanto das 10 ao meio-dia, mas é também bastante fraco. Também evito de rodar demais. Gosto de estar até... se eu já estou um pouquinho do centro, deslocado um pouquinho para o norte, aí eu vou até a Zona Norte. Para quem conhece ali o Trevo da Deller, a Rua Dona Francisca, eu gosto de ficar naquela parte industrial. Porque das 3 começa a ter chamado nessa parte industrial. O pessoal
que é mais gestor dessas empresas, eles costumam sair esse horário das 3, 3 e pouquinho em diante, para não pegar o trânsito no final da tarde. Então é um horário que eu gosto de estar por lá. Mas se eu tô no centro, e aí eu não desloco até lá, eu acho demais para tentar pegar uma chamada, eu não gosto muito de fazer isso. Aí eu acabo ficando mais pela região central, porque já é final de tarde, já começa a ter um êxodo do centro para os bairros, tá certo? Se eu tô mais para a Zona Sul, por acaso tô na Zona Sul nesse momento, então eu boto um destino definido para o norte ou para o centro, para tentar forçar alguma chamada que me leve para esse lugar que é melhor, que é o centro e que é o norte, tá? É assim que eu trabalho. Deu 5 da tarde. 5 da tarde, meu deslocamento é totalmente contrário do resto do dia. É totalmente bairro-centro. Sempre vou pro centro. Sempre, sempre, sempre. É um horário que tá saindo gente do centro o tempo inteiro e tem muito chamado. E aí aquele bando de motorista que ficava lá ocupando espaço e não deixa tu pegar um chamado o dia todo, eles acabam sendo ocupados naquele momento. Então eles estão saindo do centro. Então tá faltando motorista agora que eles estão saindo. Então agora dá para entrar no centro, entendeu? Depois das 5. Então eu fico aí das 5, às 5 e pouco, eu tento pegar algum chamado para a Zona Sul para poder ir embora. É o horário que eu tô parando, né? É o horário que geralmente começa a festa das dinâmicas, quando é começo de mês, assim, agora é que final de mês não tem tanto. Mas no começo de mês tem. Então começa ali a dar um jogo bom ali no centro, ficar por ali até umas 7 da noite, pelo menos. Mas eu, como eu falei, tento pegar uma só, indo bem pra Zona Sul. Eu cancelo algumas para que eu pegue uma bem longa que realmente vá pra Zona Sul, porque eu sei que tem. Então eu cancelo uma ou outra ali, que não vai bem pro lado que eu quero, ou que não vai tão longe pro sul. E eu pego uma realmente boa, porque eu gosto de terminar na Zona Sul, porque daí eu tenho que sair da cidade, né, em direção da Zona Sul, eu tenho que sair pra frente ali pra ir embora. Então eu já tento pegar uma corrida nesse sentido, dessa maneira. Cara, é assim que funciona, é bem simples, não é muito difícil, não é muito complexo. Mas tu tem que, a cada dia que passa, todos os dias, tu tem que... Deixa eu fechar o vídeo aqui que vai passar um caminhão agora. A cada dia que passa, mentalmente, tu tem que ir fazendo tu tem que ir criando esses dados na tua cabeça. Não precisa ter planilha, não precisa de nada, só que tu tem que ir mentalizando de que onde que tu teve um chamado, onde que tu não teve, onde que foi mais ruim de chamar, onde que foi melhor. E vai criando uma média de dia após dia de bairros que tu acha que chama mais, bairros que tu acha que chama menos. Que nem no nosso grupo agora há pouco aqui, um cara tava falando, eu tô bem posicionado até, mas não tá chamando, eu tô aqui no... Ele mandou print, assim, na região ali entre Floresta e Itaú. Aí eu falei, olha, jamais fico aí. Pra mim isso é só um bairro de passagem. Ou eu fico antes ou eu fico depois. Nunca pego chamado ali naquela região. Aí ele até comentou, dali eu vim para o Gamervault, aqui mais pro sul, e aqui eu já peguei 2 chamados, 3 chamados. Isso foi agora na 11h15 ele mandou. Então, ou seja, ele pegou 2, 3 chamadinhos curtos, mas que foi nessa casa do pior horário do dia, das 10 ao meio-dia. Tá certo? Então ele se posicionou melhor, ele achou que estava bem posicionado, mas eu falei, olha, eu acho que não. Eu detesto ficar aí. E ele falou que ele foi para essa parte sul ali e daí pegou bons chamadinhos. Bons não, pegou curtos chamados, mas pegou num horário que eu falei que não tem chamado, não tem mesmo. Das 10 ao meio-dia eu pego qualquer coisa. Eu pego até, quer pagar com cheque sem fundo, quer pagar com cartão de crédito bloqueado, eu pego tudo, vale de ticket de alimentação, qualquer coisa, porque eu sei que não tem corrida nesse horário, não tem mesmo. Então, é assim que funciona. Aí essa questão de pegar corridas, qual corrida escolher ou não, né? Eu dou preferência para pegar corridas mais longas, tá certo? Porque elas me pagam mais, por quê? Porque elas pagam o mesmo valor que as pequenas por quilômetro e tudo, só que daí, num deslocamento longo, né, vamos supor uma corrida de R$20, a gente tem que fazer outras corridinhas curtinhas, 4 corridas, vamos dizer, né? 5 pila cada uma, então 5, 5, 5, 5, dá R$20 também, dá o mesmo valor. Só que fazer 4 corridas e contra fazer uma só que dê o valor das 4, as 4 te tomam mais tempo, porque tu tem o tempo de embarque, de desembarque, o passageiro que não aparece, o passageiro que demora, o passageiro que está na rua errada e pede para tu ir para lá. Então tu tem essa perda nesse negócio de embarque e desembarque. E uma corrida só longa é uma só, é só um embarque e só um desembarque. Então a chance de perda de tempo é bem menor, por isso que as longas são boas. Mas tem uma faixa, como é que eu dizer, uma região da corrida ruim. Não é quanto menor, mais ruim e quanto maior, melhor é a corrida. Não é assim. Tem uma faixa de corrida horrível, que é entre 3 km e 4,5 km percorrido. Essa é a pior tipo de corrida. Por quê? Porque ela ainda paga o valor de taxa mínima, 4,50, e ela te toma uma distância grande. Ela te toma 3,5 km, 4 km. E tu ainda ganha o valor mínimo. Uma corrida bem curtinha, uma corrida que vai de 800 metros, que a pessoa às vezes tem dificuldade de andar e tal, ela pede uma corridinha de 800 metros, ela só quer andar 2 quadras.
Essa corrida ela não é ruim, ela é muito boa, porque em 800 metros, tu não vai andar nem 1 quilômetro, tu vai ganhar R$5, R$4,50 aí. Então, praticamente, tu vai fazer aí R$5 por quilômetro. Então, é uma média muito boa durante o período da corrida, apesar dela ser curta, entende? E aí, claro, quanto maior a corrida, vamos supor uma corrida aí de 15 quilômetros, ela paga R$1 por quilômetro na média. Só que daí em 15 quilômetros, tu vai rodar aí sei lá, em meia hora, talvez até menos, e tu vai ganhar aí nesses 15 quilômetros uns R$18. Então meia hora ganhar R$18 é o mesmo que em uma hora ganhar R$36. Então deu R$36 a hora durante essa corrida de meia hora. Como eu falei, o máximo é ganhar R$25 a hora de média no dia todo. Mas se durante uma corrida tu ganhou uma média de R$36 a hora, então essa corrida tu não pode deixar de fazer. Essa corrida é excelente, muito boa. E também, se a corridinha é de 800 metros, que ela dura 2 minutos e ela te dá R$5, então, 2 minutos R$5, tá certo? Então, caramba, quanto é que é para uma hora? Entende esse raciocínio? Durante a corrida de 2 minutos que deu 5. Então, essa é uma corrida que também não dá para deixar de fazer. Entenderam esse raciocínio? Agora, se a corrida levar exatamente 4 km e tu ganhar R$5, 4 km tu vai rodar em uns 10 minutos, aí tu vai ganhar R$5 nesses 10 minutos. Quanto é que isso vai dar? Teoricamente também daria uns 25 a R$30 a hora, mas é que daí a gente tem a perda, a gente tem essa margem de perda de ficar embarcando gente, desembarcando gente, entende? Então uma bem curtinha dá um valor muito grande, é bom. Uma mediana é meio ruinzinha. Uma mais do que 5, 6, mais do que 7 km eu digo que é o ideal, porque daí já tá te pagando a tua parte R$10 ou mais. Então eu já acho muito bom ficar acima do R$10 por corrida. Beleza? Tem um outro ponto ainda sobre corrida também, que é para escolher a corrida, o local de destino, aonde ela termina. Para tu qualificar se a corrida é boa, tu tem que ver esse ponto da distância ali, se é aquela distância de 4 km, ela é bem ruim. Mas vamos supor que ela é 4 km e ela vai te deixar de manhã cedo no bairro Paranaguamirim, que é onde vai ter muitas corridas depois, tu já iria para lá. Então essa corrida é excelente, mesmo que ela não vai te pagar muito, porque ela é uma corrida naquela faixa meio vermelha, meio ruinzinha, mas ela vai te deixar muito bem posicionado. Então tu pode pegar a próxima corrida e fazer a média das duas, e aí tu vai ver que vai dar 2 corridas boas, em média, entende? Então tem muito isso, tem essa parte é fundamental. Aonde a corrida vai te deixar, em qual horário do dia. Se é final da tarde, e eu vejo que tá cheio de dinâmica ali, por acaso deu um monte de dinâmica no mapa, não sei, estranho, final da tarde, longe do centro, tá certo? Nunca dá longe do centro, mas vamos dizer que deu. Aí aparece uma corrida pra mim, que vai para o centro sem dinâmica. Tu aceita ou não aceita? E eu com certeza aceitaria, porque eu sei que essa falsa dinâmica tá muito estranha, e essa corrida é perfeita porque ela vai me levar pro centro, onde que de lá eu vou sair com uma boa corrida, porque é final da tarde, entende? Então tem que ter esse jogo de cintura, de saber mais ou menos a distância da corrida, se é boa, se não é, para onde que vai, e mais ou menos calcular o valor de acordo com o quilômetro que ela vai durar, né? A Uber ela mostra pra gente aqui na minha cidade o bairro para onde tu vai, né? Só o nome do bairro. Então tu já consegue ter essa noção de mais ou menos quanto tu vai ganhar e mais ou menos tu vai estar bem posicionado. A 99 ela mostra exatamente o ponto de embarque e do desembarque. Então tu já tem toda a noção se é uma corrida longa, boa, se é curta, se não é, se vai te deixar bem posicionado ou se não vai te deixar bem posicionado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa é a minha estratégia, né, que eu uso todos os dias e consigo ter, acredito que ganhos acima da média aí, pelo que eu comparo com o pessoal que eu tenho contato. Beleza? Se tu precisar, tiver mais alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Eu deixo meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. E tu pode pegar o meu contato e mandar pra mim no WhatsApp ali, eu te respondo, é meu WhatsApp pessoal mesmo. Beleza? Tamo junto, se a gente não se ajudar, tamo ferrado. Vamos nessa, valeu, até a próxima, tchau, tchau. E aí pessoal, beleza? Então, cara, concluí minha meta, né? Usei essa estratégia que eu tô falando pra vocês. Agora são 4h06 da tarde, eu já bati 253, se eu não me engano. R$10 eu fiz por fora, eu fiz 2 corridinhas de 5 pila por fora. E aí mais o ganho da 99 e o ganho da Uber, né? Então, cara, não tem segredo, é seguir estratégia, dá pra bater 250 todos os dias. E nos melhores dias dá de fazer mais, dá de fazer 300, 350, até 400 eu faço um dia ou outro. Num dia muito bom, quando eu trabalho realmente às 12 horas. Hoje, cara, eu comecei, era 15 para 7, eu tô parando agora 4 e pouco. Na verdade eu tô bem aqui no norte, vocês estão vendo aí. E eu vou tentar pegar uma corrida e ir embora, né? Uma corrida que me leve lá pra Zona Sul. Se não der certo eu vou indo pro centro pra tentar pegar ali pelo centro. Uma corrida dali pro sul, que ali vai ter mais corridas do que aqui bem no norte. Mas vou segurar um pouco aqui e vou concluir com mais do que a minha meta hoje.
Beleza então, pessoal? É isso aí, valeu, até a próxima, tchau, tchau.